Pronto, turma do primeiro ano, aqui nós vamos começar a aula de introdução à dinâmica. Dinâmica, vocês sabem, é a parte da física, é a parte da mecânica, parte da física também, que estuda as causas do movimento, né? A gente viu que a gente no primeiro ano estudar apenas mecânica. Então a mecânica é dividida em cinemática, que foi essa parte que a gente viu, que estuda velocidade, aceleração, estuda como se comporta o movimento em si. E agora a gente vai estudar o que causa um movimento. O termo dinâmica vem lá do grego, certo? Obviamente, como todas as palavras, a maioria das palavras da física, dinâmica significa forte, ou seja, a dinâmica está relacionada com força. E a dinâmica, ela vai estudar agora os movimentos, certo? A parte da mecânica, e não me interessa se o movimento é de um carro, de um átomo, do Sol, dos planetas, certo? Vamos estudar os movimentos. É lógico, a gente vai levar em consideração a velocidade, a aceleração. A gente não vai mais ficar preocupado com que tipo de movimento está acontecendo. O que vai ocorrer agora é que eu vou me preocupar em quem está causando esse movimento. Quem é que coloca o corpo em movimento. A gente vai ver energia também. Capaz de colocar o corpo em movimento, saber quando o corpo realiza um trabalho, potência, tudo isso agora em dinâmica. E não dá para falar de dinâmica sem falar nesse cara aqui, ó, Isaac Newton. Considerado o pai da física ou pai da física clássica, já que Albert Einstein hoje em dia é chamado de pai da física moderna. E o que é que Newton fez? Certo? Antes de mais nada, ele foi um dos grandes gênios da humanidade. Ele era cientista físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo, blá, 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 um monte de coisa aí que pode enquadrar ele como gênio, não só por ser isso, mas também por grandes contribuições que ele fez, que são usadas até hoje, não só na física, como, por exemplo, até em computação, e na parte do cálculo diferencial também, em matemática. Então, Newton teve uma grande influência. Mas nessa parte, em específico da mecânica, da física, ele estabeleceu 3 leis que nós vamos estudar a partir das próximas aulas. Então, decora aí o nome dele, Isaac Newton. E para que eu estude dinâmica também, eu tenho que conhecer essa grandeza um pouco mais, a grandeza força. Lembra que dinâmica quer dizer força em grego, certo? Ou forte. É um agente físico capaz de alterar o estado de movimento ou repouso de um corpo. Então, se o corpo está parado, para que ele se movimente é necessário que haja uma força. Certo? Você vai empurrar essa caixa aí, é necessário que você gaste uma força. A força também pode deformar um corpo, além de colocar ele em movimento. Imagina aí uma batida de carro. Imagina aí, ó, o cara está amassando uma barra de ferro. Estão vendo? Ele está aplicando uma força que está deformando o corpo. Se a gente considerar o mesmo local, a barra de ferro não está nem saindo do lugar, né? Está havendo uma deformação que pode ser causada pela força. Tipos de força. Existem vários tipos de força. Nós temos as forças que envolvem contato, ou seja, você consegue perceber essa força. A força não vem só do ser humano. É quando você faz a força numa corda, que é chamada de força de tração, ela é de contato. Se você não tocar na corda, não existe força. A força de reação normal, a gente vai ver o que é isso futuramente. Mas basicamente é o seguinte, ó. Você coloca o livro numa mesa, esse livro está aplicando uma força. Aliás, a mesa está aplicando uma força no livro. Essa força é chamada de força normal. Tanto é que você colocar 10 livros um em cima do outro, o que tiver lá embaixo, ele vai ser achatado. Força de atrito. Você coloca um corpo numa superfície qualquer, vai ter o atrito, que é outra força de contato aqui. Então, existem forças que só surgem devido ao contato. E existem forças de campo. Não precisa ter o contato. Elas atuam através de espaço vazio, que são aquelas forças gravitacionais, elétricas ou magnéticas. Força gravitacional, solte aí qualquer coisa no chão, gente. Para ela cair, ó, não tem contato nenhum com ninguém. Não é nem necessário você empurrar, basta soltar. Mesma coisa para a força elétrica, a gente vai ver no terceiro ano. E força magnética também, certo? Que é o tal do ímã, o tal do azogue. Às vezes o ímã não está nem em contato com o material magnético e ele consegue mover, mesmo não estando em contato, certo, gente? Então a gente chama isso de força de campo. Tem o campo gravitacional, tem o campo elétrico e tem o campo magnético.
força resultante. A gente acabou de ver vetores, não é? Então, digamos que eu tenho 10 forças atuando no corpo. Essas 10 forças podem ser trocadas por uma. É a resultante, você somar aquelas forças de forma vetorial. Uma força que, substituindo todas as forças que agem sobre o corpo, produz o mesmo efeito dinâmico, ou seja, produz a mesma aceleração no movimento. Então, um exemplo disso é quando você tem, por exemplo, um barco, certo? Um rebocador sendo puxado aqui por duas lanchinhas. Cada uma vai numa direção, você está vendo? Cada uma vai numa direção e o barco se desloca em linha reta aqui. Ó. Por quê? Porque você vai ter uma somatória de forças. Certo? Você vai ter uma soma de forças e a resultante é essa que está aqui no meio. Então, o que está valendo mesmo para esse barco é a resultante. É lógico que se alguma dessas cordas aqui, ó, T1 ou T2, quebrar, vai ficar tudo diferente. Mas enquanto elas duas estão agindo, digamos que sejam iguais, aí os dois barquinhos iguais, eu vou ter minha resultante aqui. É como se eu tivesse só esse F aqui agindo sobre o barco. Certo? Aqui tem o esquema vetorial que a gente já viu na aula passada, né? Como é que monta para achar aquela resultante. A unidade de força do sistema internacional é o Newton. Certo? E um Newton corresponde à força exercida sobre um corpo de massa igual a 1 kg quando eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá aqui o exemplozinho. Se você ainda não entendeu o que é isso, 1 kg produzindo aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, espere a gente falar da segunda lei de Newton, certo? Você vai entender isso aqui melhor. Por enquanto, o que eu quero de vocês é a unidade de força é Newton. Então você vai ver algo agora. 5 newtons. 1000 newtons. 26 newtons. Toda vez que aparecer newton, você já sabe que é unidade de força, já sabe que está lidando com a força. E lembrando, decore isso, aprenda isso, porque a gente não trabalha com força só no primeiro ano. Certo? Você vai ter a força elétrica, você vai ter a força eletrostática, você vai ter vários tipos de força ao longo do estudo de física. E toda vez que aparecer Newton, você já sabe, isso é um tipo de força. Que força? Aí depende do que você está estudando. É a unidade derivada do sistema internacional. Né? E vamos encerrar com o exercício. Eu disse para vocês que a aulinha ia ser um pouco curta, só para introduzir alguns elementos de dinâmica para vocês. Aí, a partir da próxima aula a gente vai para a lei de Newton. Vamos para cá. Aí você está vendo que essa parte aqui é só para mostrar que força é uma grandeza vetorial. Tá? Calcula a força resultante no caso a seguir. Aí eu tenho duas forças. Uma 5 newtons para o norte, está em inglês, mas dá para entender, né? E a outra 12 newtons aqui para a esquerda ou oeste. Aí ele diz, calcula a força resultante. Isso aqui é bom, gente, para que vocês conheçam os pontos cardeais. Isso aqui vocês conhecem, né? Tenho certeza que vocês conhecem já. Se não conhecem, norte, sul, leste, oeste, ou east and west em inglês. East e west. Ou leste e oeste. Tanto faz, certo? Aí o que é que eu quero que vocês saibam, e tem que saber isso, que entre elas há sempre um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, mesmo que o exercício não diga, se você estiver lidando com os pontos cardeais, você já sabe que tem 90 graus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente já sabe que tem 90 graus. E somar duas forças que fazem 90 graus entre elas, certo? Lembra da aula passada? A gente usa o teorema de Pitágoras. É a lei dos cossenos, professor? É a lei dos cossenos. Só que o cosseno de 90 é zero. Então, fica o teorema de Pitágoras. Então, fica assim. Força resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual... Cuidado para não fazer 5 mais 5, certo, gente? 5 vezes 5. E aqui também não é 12 mais 12, é 12 vezes 12. 144. Força resultante ao quadrado, isso aqui dá 169. Força resultante, eu tenho que me livrar desse 2 aqui, passa para o outro lado na forma de raiz. A operação inversa à exponenciação é a radiciação. Então, se eu tenho um quadrado elevado ao quadrado passando para o outro lado, invertendo, fica a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 169 é 13. Estou lidando com força, 13 newtons. Essa força que está aqui preta já desenhada para a gente, ó, tem um valor de 13 newtons. Certo, gente? E com isso
nós encerramos a aula. O Super-Homem está um pouco aí com raiva porque queria mais, mas vamos encerrar mesmo assim essa aula de hoje.